Se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Enéas 56. Enéas Carneiro é uma figura que chama a atenção até mesmo depois de sua morte. Um político brasileiro muito amado por uns e odiado por outros. Mas qual foi sua origem e como foi sua vida até o fim dela? Enéas era fascista? Era de esquerda ou de direita? Como seria o Brasil se ele tivesse sido presidente? Como o vídeo anterior possui erros e imprecisões e teve um bom alcance, eu resolvi fazer outro vídeo em um estilo documentário para me redimir. Obrigado a quem deixou críticas construtivas. Pega uma pipoca e se senta em um lugar confortável e aproveite o vídeo. Enéas foi um político brasileiro filiado ao Prona, que participou de 3 eleições presidenciais, chamado de loucos por muitos e por gênio por poucos na época. Hoje em dia, uma boa parte dos brasileiros lamentam por um dia já terem chamado esse homem de louco. Ele é conhecido como o presidente que o Brasil não teve, mas qual é a sua origem? Ele foi um médico cardiologista, nascido em 5 de novembro de 1938, em Rio Branco, no Acre. Veio de família pobre, filho de uma dona de casa e um barbeiro. Ainda criança ficou órfão de pai. Enéas passou parte de sua infância na capital do Pará, Belém. Em 1990, ele chegou a fazer uma visita à casa onde ele morava quando criança e fez um desabafo. E uma lembrança negativa? Fome no início da vida Logo meu pai morreu, eu fiquei órfão, tomando café com farinha era muito difícil. Vir a Belém e não visitar a casa onde morou seria imperdoável. E por isso Enéas foi ao bairro do Guamá, mais precisamente na Rua da Sururina, casa 191, que antigamente era de palha. Aqui encontrou os velhos amigos. Qual é a sensação de voltar 32 anos à casa? Tristeza, né? De ver que o tão decantado progresso não atinge as regiões mais pobres do país. Na verdade, não está a mesma coisa, está pior, né? A sensação é essa, uma tristeza infinita. Mas não é só quando eu chego aqui, não. Quando eu percorro as regiões pobres do país, eu noto que os dirigentes podem preocupar-se com tudo, menos com aquilo que seria fundamental, que era com a população. Em todo o país, ele conseguiu 380 mil votos. Aos 19 anos, ele se mudou com sua mãe para o Rio de Janeiro para ingressar na Escola de Saúde do Exército e na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Ele passou em primeiro lugar no vestibular. Enéas destacou-se academicamente desde cedo, sendo o primeiro da turma tanto no primário quanto no ginásio. Em 1959, se graduou como 3º sargento auxiliar de anestesia e trabalhou no Hospital Central do Exército. Em 1962, começou um curso de Matemática e Física na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras do Estado de Guanabara. Em 1995, se formou em Medicina com especialização em Cardiologia e deixou o Exército após 8 anos de serviço, onde recebeu a medalha Marechal Hermes, tendo realizado mais de 5.000 anestesias. Em 1968, se licenciou em Matemática e Física e passou a dar aulas de Matemática e Física, preparando alunos para o vestibular. Ele criou um curso pré-universitário, onde ele ensinava Física, Química, Biologia e Português. Em 1969, ele fez o curso de especialização em Cardiologia na Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia. Entre 1973 e 1975, fez o mestrado em Cardiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No mesmo ano, ele apresentou a primeira versão do eletrocardiograma, fazendo o lançamento do seu livro em 1976. Quando jovem, Enéas se tornou um admirador do socialismo científico. O socialismo científico é uma teoria política e econômica que buscava estabelecer um sistema socialista por meio da análise e aplicação de métodos científicos. Esse socialismo se diferenciava do socialismo utópico, que é mais baseado em ideias e visões idealizadas de uma sociedade perfeita. O socialismo científico foi desenvolvido principalmente por Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois acreditavam que a história da sociedade era uma história de luta de classes,
onde as classes oprimidas eventualmente se revoltariam contra os opressores. A teoria era que, por meio da análise científica das condições sociais e econômicas, seria possível entender e prever o desenvolvimento da sociedade, levando eventualmente a uma revolução que iria substituir o capitalismo por um sistema socialista. Os meios de produção seriam de propriedade coletiva e a distribuição de recursos seria baseada nas necessidades, em oposição ao mercado capitalista baseado na oferta e na demanda e na propriedade privada dos meios de produção. Mas esse pensamento socialista não durou por toda a sua vida. Segundo suas próprias palavras, ele sonhava com a União Soviética que emergia na Guerra Fria. Mas ele deixou de ser socialista porque, quando o Estado toma conta dos meios de produção, a competição some. E satisfeitas as necessidades básicas como habitação, a sociedade entra em letargia e não se desenvolve. Explicando de uma forma mais fácil essa frase do Enéas, segundo ele, se o Estado controla os meios de produção, não existe competição entre empresas e pessoas, fazendo as pessoas se tornarem menos motivadas, menos produtivas e menos inovadoras, criando um estado em letargia, ou seja, um período de inatividade e falta de desenvolvimento, porque não haveria incentivo para o progresso ou inovação, ao menos isso segundo Enéas Carneiro. Eu não defendo essa tese do acirramento da luta de classes. Eu não gosto desse ponto de vista. Essa é a tese anacrônica, obsoleta. É a tese que levou à Revolução Socialista. E a experiência já do ser humano nesse planeta mostrou que a Revolução Socialista fracassou. Se, do ponto de vista teórico, o modelo é belíssimo, e eu o conheço, não aprendi lendo jornal, eu li os clássicos originais, li livros de Hegel, o precursor, antes de Engels, li livro de Engels, Dialética da Natureza, li o Anti-Júri. Se o assunto, do ponto de vista teórico, é belíssimo, e talvez seja a estruturação filosófica mais bela sobre a vida social no planeta, se do ponto de vista teórico é assim, na prática, infelizmente, não funcionou. Aquilo a que todos nós assistimos foi um processo de perda de sustentação política desses regimes em todo o mundo. Então eu não defendo essa tese, não, senhor. Deixando bem claro. Porque eu não tenho muito tempo, não. Eu não tenho quase tempo nenhum para dar minha mensagem. Eu defendo a propriedade privada dos bens de produção, sem dúvida. Eu deixo bem clara a posição. Eu não entendo essa posição do meio, em cima do muro, de um muro tão largo, em que ninguém cai do muro, em que a gente não sabe mais quem é capitalista, quem é... Não, eu defendo o regime da propriedade privada dos bens de produção. Não existe socialismo moreno, não existe neocomunismo, isso é farsa. Ou ignorância específica do tema, a pessoa de quem fala. Eu conheço o assunto. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo, o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Enéas possuía um vasto conhecimento em diversas áreas, incluindo geopolítica, macroeconomia, filosofia, astrofísica, além de sua formação em medicina. Mas um dos seus principais interesses, com toda certeza, era a política. Tanto é que em 1989 ele criou seu próprio partido, chamado PRONA, que significa Partido de Reedificação da Ordem Nacional. A motivação da criação desse partido veio da vontade de Enéas em promover uma agenda política focada no nacionalismo no Brasil. Ele queria valorizar a ordem e a defesa dos interesses nacionais em frente ao que ele via como os problemas da globalização e políticas neoliberais. Enéas Carneiro criticava a globalização porque via nela uma ameaça à independência e à soberania do Brasil. Para entender melhor, a globalização é um processo que conecta pessoas, empresas e governos de diferentes países através do comércio, tecnologia, cultura e política.
Isso pode trazer muitos benefícios, como acesso a novos mercados e tecnologias, mas também tem desvantagens. Enéas acreditava que a globalização poderia levar a uma perda de controle sobre a economia local, com empresas estrangeiras dominando mercados importantes e influenciando a política interna do país. Ele também era preocupado com a possibilidade de o Brasil se tornar dependente de outras nações e de seus interesses econômicos, o que poderia limitar a capacidade do país em tomar decisões que beneficiassem sua própria população. Além disso, Enéas argumentava que a globalização poderia enfraquecer a identidade nacional e os valores culturais do Brasil, com a influência de culturas estrangeiras sobre as tradições locais. Ele defendia uma postura mais protecionista, que priorizasse o desenvolvimento interno, a proteção dos setores estratégicos da economia e a preservação da cultura e dos valores brasileiros contra o que ele via como homogeneização cultural e econômica promovida pela globalização. Homogeneização cultural é quando diferentes culturas começam a se parecer mais uma com as outras devido à influência global. Eu vou tentar te explicar esse pensamento do Enéas de uma forma mais fácil. Na cidade de São Paulo, existe o Brás e a 25 de março. Se você visitar tanto o Brás quanto a 25 de março, você vai encontrar várias empresas e comércios gerenciadas por chineses, por exemplo. Muito do dinheiro feito por esses chineses aqui dentro do Brasil não fica no Brasil. Muitas vezes eles levam para fora. Enéas defendia que no lugar desses chineses, do Brás, fossem brasileiros, pois ele era contra empresas estrangeiras dominando mercados importantes. E se você já foi lá, você vai ver que existe muito chinês dominando o Brás, a 25 de março, existem muitas lojas que são deles. Enéas defendia, sobretudo, um desenvolvimento interno do Brasil. Enéas Carneiro era contra as políticas neoliberais, porque ele achava que elas poderiam prejudicar o Brasil, especialmente os mais pobres, e a autonomia do país. Deixa eu te explicar o que são políticas neoliberais. As políticas neoliberais são ideias econômicas que defendem menos controle do governo sobre o mercado. Isso significa que o governo interfere menos nas empresas. Há mais privatizações, que são a venda de empresas públicas para o setor privado, e menos barreiras para o comércio internacional. A ideia central é que com menos regras as empresas podem crescer mais e a economia fica mais forte, gerando mais riqueza e mais empregos no país. Países que usam ou já usaram políticas neoliberais são Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Enéas não gostava dessas ideias por algumas razões. Primeiro, ele se preocupava que com as privatizações, os serviços importantes para a população, como saúde e educação, não seriam bem cuidados, porque empresas privadas visam somente o lucro e podem não garantir acesso a todos. Segundo, ele temia que permitir mais importações e investimentos estrangeiros sem controle poderia prejudicar as empresas brasileiras que teriam que competir com os gigantes internacionais, podendo levar à perda de empregos no Brasil. Além disso, Enéas acreditava que as políticas neoliberais poderiam fazer com que o Brasil perdesse sua independência econômica. Se o país dependesse demais de investidores e empresas estrangeiras, esses agentes externos poderiam ter uma influência muito grande sobre as decisões econômicas do Brasil, limitando a capacidade do país de seguir seus próprios interesses. Enéas era contra as políticas neoliberais porque ele queria proteger os trabalhadores brasileiros, garantir que todos tivessem acesso aos serviços básicos de qualidade e manter a independência econômica do Brasil, ao menos isso segundo ele. Aqui você pode ver que Enéas era a favor de um Brasil independente com menos intromissões de países estrangeiros. Isso fica mais evidente nele quando ele chama os gringos de alienígenas ao ser contra a internacionalização da Amazônia. A nossa Amazônia ocupa metade da área do território nacional. Floresta, bacia hidrográfica, potencial energético, riquezas do subsolo, tudo lá é gigantesco. A Amazônia faz de nós o país mais rico do mundo e essa é a verdadeira razão porque se fala tanto no exterior na internacionalização da Amazônia. Vamos acabar com essa farsa. Vamos defender o que é nosso. Vamos proteger a Amazônia dos alienígenas, tamponando todas as vias de acesso ao seu interior, inclusive o espaço aéreo, para acabar com a evasão de suas riquezas. Vamos prestigiar, equipar, remunerar bem nossas forças armadas,
para que elas possam voltar a atuar na defesa da segurança do território nacional. Vamos desenvolver uma política de dissuasão estratégica, ou seja, capacitemos-nos a exigir o respeito pela soberania nacional. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. O Bruna nasceu de uma visão que buscava uma reorganização do Estado brasileiro, com maior controle e intervenção estatal na economia, a fim de assegurar a independência nacional, o desenvolvimento tecnológico e a justiça social. Enéas, por meio do Bruna, queria também fortalecer as forças armadas e implementar políticas que garantissem a soberania nacional. Ele via o partido como uma ferramenta para combater a corrupção, o desemprego e a desigualdade social, defendendo uma política de integração nacional que promovesse o bem-estar da população brasileira. Se você já viu outros vídeos sobre Enéas aqui no YouTube, você vai ver que alguns deles acusam Enéas de ser um fascista. Mas o que seria o fascismo? O fascismo é um sistema político que surgiu na Europa no século XX, na Itália, com Benito Mussolini. Esse sistema político é uma ditadura autoritária com forte nacionalismo, com supressão da oposição através da força e da censura. Além de um controle rigoroso da sociedade e da economia, o fascismo tem a ideia de um Estado todo-poderoso, como um organismo único e superior, onde os interesses individuais são secundários ao do Estado. Eles tendem a glorificar o militarismo, a guerra e a conquista. O fascismo também pode incluir a crença na superioridade de um grupo sobre outros, o que pode levar a políticas discriminatórias e racistas. Em essência, o fascismo é o oposto da democracia, buscando controlar todos os aspectos da vida pública e privada para moldar a sociedade de acordo com uma ideologia autoritária. E de fato, Enéas possuía características que lembram esse sistema político. Alguns dos elementos que associam Enéas ao fascismo incluem o ultranacionalismo, a liderança autoritária, a supremacia do Estado, a rejeição da democracia liberal e o controle da economia pelo Estado. Então, Enéas defendia sim um Estado grande e forte, mas lembra que o fascismo é o contrário da democracia? Enéas se apresentava como um defensor da ordem constitucional e das instituições democráticas. Ele participou ativamente do sistema democrático brasileiro, concorrendo em eleições e utilizando espaços públicos para expressar suas ideias. Enéas nunca propôs a abolição do sistema democrático. Pelo contrário, ele buscava reformar o sistema político por meio das instituições existentes, propondo mudanças que considerava necessárias para o fortalecimento do país. Além disso, ele defendia o voto obrigatório, então muitos podem classificar ele como um nacionalista radical. As visões políticas de Enéas eram muitas vezes complexas e misturavam elementos de esquerda e de direita. Mas eu quero saber de você, na tua opinião, ele era fascista ou não? Deixa aí nos comentários. Enéas Carneiro viveu de 1938 até 2007. Durante sua vida, o Brasil passou por vários períodos históricos, incluindo o final da Era Vargas, o desenvolvimento e crescimento econômico dos anos 50 e 60, o regime militar de 1964 a 1985, a transição para a democracia no final dos anos 80 e a promulgação da Constituição de 1988. E os desafios econômicos e políticos da década de 90 e 2000, Enéas Carneiro concorreu à presidência do Brasil por 3 vezes. Sua primeira candidatura foi em 1989, seguido por outras 2 tentativas em 1994 e 1998. Ele possuía muito pouco tempo de TV na época. As propostas de Enéas Carneiro para o Brasil eram completamente nacionalistas. Imagina o nacionalismo como um forte sentimento de orgulho e amor pelo seu próprio país, acreditando que ele deve vir em primeiro lugar. Pessoas nacionalistas querem proteger e promover tudo o que é do seu país, desde sua cultura até sua economia, e muitas vezes eles querem que seu país seja mais independente do que outros países. Ele defendia a necessidade de um Estado forte e atuante, especialmente em setores estratégicos como energia, mineração e tecnologia, visando assegurar a independência econômica do Brasil. Enéas era crítico do processo de privatização de empresas estatais, argumentando que recursos naturais e setores vitais para o desenvolvimento nacional deveriam permanecer sob o controle do Estado. Enéas tinha até mesmo um discurso contra as privatizações. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação
estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. Ele também propunha a reforma do sistema político e eleitoral para torná-lo mais eficiente e menos suscetível à corrupção, além de defender uma política externa soberana, resistente a pressões de organizações internacionais e de outras nações. Enéas valorizava a educação propondo investimentos altos no setor, especialmente em ciência e tecnologia, com o meio de alcançar o desenvolvimento sustentável e autonomia tecnológica. Outro ponto central de suas propostas era o fortalecimento das Forças Armadas, não apenas para garantir a defesa nacional, mas também como um pilar para o desenvolvimento tecnológico e industrial. Ele via a necessidade de o Brasil possuir uma capacidade de defesa autônoma, incluindo o desenvolvimento de tecnologias nucleares para fins pacíficos. Ele via a energia nuclear como uma fonte importante e estratégica para o desenvolvimento do Brasil, argumentando que o país deveria ter autonomia e capacidade própria para produzir energia nuclear, tanto para a defesa como para a geração de eletricidade. Enéas defendia a ideia de que o Brasil deveria dominar a tecnologia nuclear, inclusive o ciclo completo de combustível nuclear, como uma forma de assegurar independência energética e contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Só um atento. Eu li relatos de algumas pessoas dizendo que mais tarde ele abandonou a ideia da energia nuclear e substituiu pela energia solar. Eu não tenho como confirmar essa informação. Caso você tenha a fonte dela, pode deixar aí nos comentários para eu dar uma olhadinha, tá? O que eu achei sobre isso foi no máximo um trecho dele falando que acredita que o futuro da energia é a energia solar. Isso em 1995. Pior do que isso é nós imaginarmos que a fonte no futuro de energia é a energia solar. E nada se faz, não há uma palavra, não se vê um pronunciamento no sentido de usar aquilo que a natureza nos deu, que faça com que nós sejamos a única potência do planeta. Dos 5 grandes estados, continentes, né, estados grandes, o Brasil é o único que tem sol o ano inteiro, os outros são todos frios, e tem condição de ditar as regras no cenário internacional. Com a Petrobras, não acho como uma empresa de petróleo, mas como uma empresa de energia. Agora vem uma parte um pouquinho complicada e contraditória do Enéas. Enéas era um defensor da livre iniciativa, da economia de mercado e ao mesmo tempo defendia a intervenção do Estado. Para você entender melhor, a economia de mercado é como uma grande feira onde várias lojas competem para vender produtos e serviços aos clientes. Os preços são decididos pelo quanto as pessoas estão dispostas a pagar e pelo quanto as lojas querem cobrar, sem muita interferência do governo. É um sistema onde a oferta e a demanda controlam o que é vendido
quanto custa e quem consegue comprar ou vender. Enéas apresentava uma visão complexa e até mesmo contraditória em relação à economia. Ele defendia a livre iniciativa, entendendo que o empreendedorismo e a capacidade individual são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, ele apoiava aspectos de economia de mercado, especialmente a importância da inovação e da competição. No entanto, Enéas também defendia uma forte intervenção do Estado em setores nacionais. Ele via o Estado como um agente crucial para garantir a independência tecnológica e econômica do Brasil. Para Enéas, o Estado deveria ter um papel ativo na economia para proteger os interesses nacionais, regular setores-chave e garantir que os recursos naturais e a infraestrutura fossem utilizados em benefício da população brasileira. Dessa forma, embora Enéas valorizasse a livre iniciativa e reconhecesse a importância da economia de mercado, ele não era um defensor do liberalismo econômico puro. Ele acreditava em um modelo econômico em que o Estado desempenha um papel significativo na economia, intervindo em setores estratégicos para promover o desenvolvimento nacional e proteger a soberania do país. O senhor disse que quer um Estado intervencionista. Forte, deixa eu amarrar bem. Forte, técnico e intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alain Touraine, professor de Sociologia da França. Autoritário também? Peraí. Continua com o senhor, eu respondo para ele. Como quiser. Aí ele- Se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu. Se é isso que o senhor quer dizer, é. Bom, então vamos lá. O senhor quer um Estado desse jeito. Isso. O senhor já meteu aí a lenha no neoliberalismo. Sem dúvida. Eu não disse, eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro, eu não disse isso nunca. Um defensor de uma economia De mercado. não liberal, o que é? Combinar a defesa da economia de mercado com o Estado Forte, intervencionista. perfeito, eu digo agora. Intervencionista. Perfeito, Forte com, técnico, tudo bem. com clareza para o senhor, para todos. Veja bem, primeiro que o que está diante de nós é toda uma farsa. Vamos devagar. Primeiro que o Estado intervém sempre. Sua Excelência, o Presidente da República, recebeu a sua assessoria econômica e lhe apresentaram a taxa de juros com a qual o mercado iria se comportar, ditada pelo governo. O senhor acompanhou. 8,13 ou 31 foi arredondado para 8,2. Não é intervencionista. Só que é intervencionista a favor dos grandes grupos. Não, eu estou falando de grupos financeiros, não estou nem falando mais em empresa. A empresa, todas estão perdendo. Só as muito grandes que não perdem. As empresas médias, pequenas, todas estão perdendo. Não há estímulo nenhum para o investimento, em produção nenhum. Então, quando eu digo intervencionista, eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo, para repetir com clareza. Aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista naquilo onde pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo no nível internacional, deixaremos de ser o campeão da usura mundial, com taxa de juros que ultrapassa 28, 30, vou embora as nossas agora. Segundo, na tributação. Por que não? Se ao Estado cabem esses direitos de intervir, e a conversa fiada que é o mercado que faz. Acabei de mostrar agora que a equipe econômica chegou ao presidente e disse vai ser tanto, né? Perguntou e confirmou que ia ser tanto. Ora, se o Estado pode intervir, por que não o fazer? Uma vez que taxas de juros são embutidas obrigatoriamente nos custos. Enéas também falava sobre a importância da moralidade e dos valores familiares, posicionando-se de uma forma conservadora em questões sociais. Embora suas propostas abrangessem uma ampla gama de temas, todas convergiam para sua visão de um Brasil soberano, independente e desenvolvido, com um papel de destaque no cenário internacional. Em outras palavras, o Enéas queria que o Brasil fosse uma potência mundial. Ele também defendia que para cargos públicos fosse exigido o nível mínimo de escolaridade, chegando pelo menos no 2º grau, para que eles possam concorrer em eleições. Caso você esteja curtindo esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, pelo amor de Deus, para você receber mais vídeos como esse. Se quiser apoiar o canal financeiramente, temos o Seja Membro do canal. Muito obrigado pela sua atenção e bora continuar com o vídeo. Por que Enéas perdeu as eleições? Provavelmente você deve se questionar como um homem qualificado como Enéas não ganhou a presidência da República. Por que ele não foi eleito? Existem alguns motivos. O primeiro, suas ideias e propostas, embora tivessem um grupo dedicado de apoiadores, eram vistas como radicais por grande parte do eleitorado brasileiro.
Seu discurso focado na soberania nacional, na defesa do programa nuclear e uma forte crítica ao sistema político e econômico vigente não eram amplamente aceitos pela maioria dos eleitores. Além disso, Enéas disputou as eleições em um contexto de intensa competição política, com candidatos que tinham maior apoio de partidos estabelecidos, mais recursos financeiros e maior tempo de exposição na mídia. Sua participação no horário eleitoral gratuito era limitada, o que restringia sua capacidade de comunicar suas ideias ao eleitorado mais amplo. O sistema político e eleitoral do Brasil favorece candidatos e partidos com amplas coalizões e apoio de estruturas partidárias consolidadas. Uma coalizão é quando 2 ou mais partidos políticos ou grupos se juntam para formar uma aliança. Enéas era do PRONA, um partido menor, com menos recursos, e enfrentava dificuldades em formar coalizões com outros partidos. E agora aqui nesse momento entra uma opinião minha, tá? Deixando claro, é completamente opinião minha, não quer dizer que é uma verdade absoluta, tá? O que eu acredito que foi o principal motivo pela sua derrota nas 3 eleições foi sua forma de se comunicar. Ele usava muitos termos técnicos e difíceis de entender para aquela população brasileira daquela época. Muitos faziam chacota e transformavam Enéas em uma piada, o chamavam de louco e as crianças tinham medo dele, ainda mais quando tocava aquela música da propaganda eleitoral dele. Ele escolheu uma música chamada O Fortuna. Enéas perdeu pois não gerou identificação com o povo, o que Lula, por exemplo, naquela época, fez com maestria, você querendo ou não. Se colocando como alguém humilde e vindo de família pobre, fazendo identificação com a grande parte do eleitorado daquela época. Na minha visão, de alguém que entende o mínimo de marketing, esse foi o maior erro de Enéas. Foi a má comunicação que ele teve com a maior parte do eleitorado brasileiro. No Brasil, durante esse período de 1989 até 1998, o nível de escolaridade da maioria da população era relativamente baixo. Essa é a minha opinião sobre isso. Se discorda de mim, deixa aí nos comentários o seu argumento, beleza? E uma dúvida muito grande de boa parte das pessoas é se Enéas era de esquerda ou de direita. Enéas tinha várias posições, tanto de esquerda quanto de direita, muitas vezes fundindo essas posições, essas ideias. Mas antes, deixa eu te explicar o que é esquerda e o que é direita, de uma forma mais resumida, claro. Em resumo, a direita tende a apoiar um papel menor do Estado na economia, com menos intervenção, menos impostos e maior liberdade para o mercado. Já a esquerda tende a defender um Estado maior e mais intervencionista na economia, com políticas de bem-estar social, maior tributação e assistencialismo. Claro que essa é uma definição bem básica para algo bem mais complexo. É só para você entender mais ou menos qual é a visão de ambos os lados, pois dentro desses dois lados existem vertentes diferentes. Existem vertentes que até mesmo discordam dentro da esquerda ou então dentro da direita. No vídeo anterior eu expresso a minha opinião de que eu acreditava que Enéas era um cara mais à direita do que à esquerda, dizendo até mesmo que ele era um conservador nacionalista, coisa que não tá errado. Mas eu, depois de fazer uma pesquisa mais a fundo e ver que ele tinha muitas posições alinhadas à esquerda, como o Estado grande, mas ao mesmo tempo defendia a economia de mercado, eu fiquei extremamente confuso, pois as suas posições eram extremamente complexas e difíceis de encaixar em um lado, sendo muitas vezes pragmático. Mas eu volto a ratificar que ainda assim eu acredito que ele estava mais alinhado a uma direita do que a uma esquerda. E a definição que eu daria agora para ele é que ele era um pragmata nacionalista. Mas claro, isso é só minha opinião, vendo que atualmente ele é um ícone para a direita, enquanto para boa parte da esquerda ele é chamado de fascista, xingado, é odiado, enfim. Entretanto, existe a famosa frase de Enéas: esquerda e direita são duas faces de uma mesma moeda. Embora existam dois lados, eles fazem parte do mesmo sistema, assim como as faces de uma moeda estão interligadas. Ao menos era isso que Enéas pensava sobre os dois espectros políticos. Esquerda e direita são as duas faces de uma mesma moeda. E, por ser assim no Brasil, os homens de bem foram adquirindo repugnância pela atividade política. Foram se afastando e dela então se aproximaram aqueles que pertencem à escória da sociedade. Os mal-dotados, os incompetentes, os incultos, os hipócritas, os aproveitadores,
os que viram e veem na política um excelente meio de vida fácil. E é por tudo isso que estamos nesta situação de desgraça, de miséria cultural e falta de esperança. Esta é a realidade da política brasileira. Meu nome é Enéas. Então eu pergunto pra você, na tua opinião, Enéas era de direita ou de esquerda? Antes de continuar, deixa eu te fazer um pedido estranho. Pede pro Super Xandão reagir a esse vídeo. Ele é um cara que gosta bastante do Enéas Carneiro e eu gostaria de saber qual é a opinião dele sobre os pontos levantados nesse vídeo. Claro, se você puder. Agora vamos continuar com o vídeo. Avaliando as propostas que Enéas e o Prona tinham para o Brasil, podemos especular como seria o Brasil com Enéas. Se Enéas ganhasse, ele iria investir pesado nas Forças Armadas, fortalecendo o exército e focando no desenvolvimento econômico da nossa indústria nacional, provavelmente querendo fazer uma industrialização do Brasil. Enéas tinha um discurso muito forte contra a corrupção, provavelmente ele tomaria decisões até mesmo autoritárias e iria defender punições mais severas para políticos corruptos. Provavelmente ele iria perder muito apoio político e acabar levando um impeachment logo nos primeiros 2 anos de governo. É evidente o interesse que ele tinha em investir na educação, dando ênfase na ciência e na tecnologia. Ele defendia o avanço da tecnologia e a melhora do sistema educacional. Já na parte social, ele iria defender a família tradicional e a moralidade. Afinal, ele era um conservador. Então, grupos sociais como a comunidade LGBT e outros seriam críticos do governo dele. Enéas argumentava que o domínio da tecnologia nuclear era essencial para a soberania nacional e para a defesa do país. Enéas via a bomba atômica não apenas como uma arma, mas também como um símbolo de independência tecnológica e poder no cenário internacional. Entretanto, o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou TNP, que tem como objetivo impedir a disseminação de armas nucleares. Então o Brasil é proibido de desenvolver ou adquirir armas nucleares. Caso esse tratado fosse quebrado, o Brasil estaria sujeito a levar sanções econômicas. Países e organizações internacionais poderiam impor sanções econômicas ao Brasil, incluindo restrições comerciais, congelamento de ativos no exterior e limitações a investimentos. Então, se isso fosse feito, o Brasil sofreria consequências, mas ao menos na questão energética, talvez fosse possível implementar a energia nuclear. Enéas considerava que a energia nuclear trazia segurança energética, que era capaz de garantir estabilidade no fornecimento de energia para o país, e mesmo que não fosse possível essa via, ele provavelmente iria tentar a energia solar, visto que em 1995 ele flertou com a ideia. No vídeo anterior eu cometo o erro de dizer que o Brasil era um país emergente. Sim, naquele período de 1989 a 1998, o Brasil era sim um país emergente. Entretanto, atualmente o Brasil é um país em desenvolvimento. Outras pessoas também podem chamar de um país de terceiro mundo. Enéas seria contra privatizações, defendendo estatais fortes e ao mesmo tempo iria apoiar, provavelmente financiar, a livre iniciativa e a economia de mercado, mesmo fazendo intervenções. Mas e aí, se Enéas fosse presidente do Brasil e tivesse tido pelo menos 2 mandatos, o Brasil seria mais desenvolvido? Observando as propostas de Enéas, podemos entender que a sua política seria voltada para uma autossuficiência do Brasil, focando na indústria interna do Brasil, e provavelmente o Brasil não seria um local muito bom para empresas estrangeiras, visto a postura de Enéas. Caso ele conseguisse industrializar o Brasil, assim como a China e os Estados Unidos fizeram, com toda certeza o Brasil seria outro hoje em dia. Teríamos mais acesso à tecnologia, pois era um setor que Enéas tinha muito interesse. Além disso, não teríamos uma grande dependência de exportações, pois teriam muitas coisas feitas aqui no Brasil mesmo. Enéas defendia a formação de profissionais capacitados e o desenvolvimento tecnológico, pois um país que tem profissionais altamente qualificados e tecnologias avançadas é um país mais produtivo, e produtividade gera riqueza. Lembrando que o que eu estou falando nessa parte aqui do vídeo é pura especulação. E agora eu vou te falar uma opinião pessoal minha. Está tudo bem se você discordar do que eu vou falar a seguir. Você pode deixar o seu argumento do contra aí nos comentários. Eu acredito que Enéas seria um presidente que seria esculachado pela grande mídia e provavelmente não iria agradar a classe política, visto que até para fazer coalizão o Prona tinha dificuldades, pois ele defendia mudanças consideradas radicais, até mesmo pelos políticos da época. O maior problema, com toda certeza, era o seu partido, que não tinha um desempenho expressivo em termos de representação parlamentar, então ia existir um problema na capacidade de aprovar projetos.
Enéas iria precisar ter um jogo político muito bom para conseguir o apoio do parlamento e iria precisar da ajuda da mídia tradicional para ter uma boa visão da população, pois na época não tinha a força das redes sociais que temos hoje em dia. Se ele conseguisse o apoio do parlamento e o apoio da grande mídia, aí sim ele conseguiria passar muitos projetos, coisa que eu sinceramente não acredito que iria acontecer. Caso Enéas conseguisse aplicar suas ideias no Brasil, eu acredito que o Brasil hoje, sim, estaria melhor em relação à sua indústria nacional. Mas isso caso ele conseguisse superar os inúmeros problemas que iriam aparecer para ele. Obviamente o governo dele teria críticas e ele cometeria erros, assim como todo governo. Mas eu quero saber de você. Você acha que ele teria sido um bom presidente? O que você acha que o Enéas faria no Brasil? Como o Brasil estaria hoje se Enéas tivesse sido presidente? Ratificando mais uma vez que essa parte final foi pura especulação e opinião minha, nunca saberemos como seria um Brasil governado por Enéas Carneiro. Alguns dizem que seríamos uma potência mundial, outros dizem que iríamos sofrer mais uma ditadura militar. Após concorrer à presidência do Brasil por 3 vezes, Enéas mudou o seu foco político para o legislativo. Ele foi eleito deputado federal por São Paulo em 2002 e foi reeleito em 2006. Enéas ficou conhecido por suas posições conservadoras, nacionalistas, por defender o fortalecimento das Forças Armadas. Ele foi muito bem votado para deputado. Nas eleições de 2002, ele se elegeu deputado federal com uma votação expressiva demais, recebendo mais de 1,5 milhão de votos. Esse resultado fez dele um dos deputados mais votados na história do Brasil daquela época. Enéas Carneiro faleceu em 6 de maio de 2007, aos 68 anos, devido a complicações relacionadas à leucemia. Sua morte marcou o fim de uma era para o PRONA. O PRONA se uniu ao Partido Liberal, PL, para formar o Partido da República, PR, que mais tarde foi renomeado com o Partido Liberal novamente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Cara, tu é incrível, tu é batalhador, hein? E se quiser continuar aqui no canal, pode escolher uma das 2 opções de vídeos que vai aparecer aí na tela pra você. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e lembre-se, eu sou Heisenberg.